Galera, nós vamos continuar agora, vamos praticar, vamos resolver aí o que a OAB já cobrou relacionado à Fundação Getúlio Vargas sobre questões e procedimentos incidentais, processos incidentes, ali mais ou menos do artigo 92 do Código de Processo Penal até o 154, beleza? Então, são esses artigos ali mais ou menos que nós vamos ver o que as provas cobraram sobre esse assunto. Vamos lá, a primeira questão vai dizer o seguinte: Luiz, né, foi denunciado pela prática de um crime de estelionato. Durante a instrução, aí o aluno vai falar, ai meu Deus, não estudei estelionato, né? Durante a instrução, o ofendido apresentou, por meio de assistente da acusação, um documento supostamente, olha só, assinado por Luiz, que confirmaria a prática delitiva. Ao ter acesso aos autos, Luiz informa ao patrono ter certeza de que aquele documento seria falso, pois não foi por ele assinado. Com base nas informações narradas, de acordo com previsões do CPP, o que o advogado deve fazer? A primeira questão diz que alegar apenas a insuficiência de provas e requerer a extração de cópias para o Ministério Público, mas não poderá, neste caso, verificar a veracidade do documento. A letra B diz que vai alegar, né, desde que seja procurador com poderes especiais, a falsidade do documento, para fins de instrução do procedimento de incidente de falsidade. A letra C, arguir com procuração, com poderes gerais, a falsidade do documento, gerando incidente de falsidade em outro autos apartado. E a letra D, alegar oralmente a falsidade do documento, devendo o incidente ser decidido nos autos principais. Como eu falei para você, gente, com a mera leitura da lei vai fazer com que você encontre a resposta correta. Olha o que diz o artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar, o juiz deverá fazer a impetição assinado por ela própria ou por procuradores com poderes especiais. Então não pode ser oral, tem que ser impetição, tem que ter poderes especiais acompanhadas das questões documentais do rol de testemunha. Mas você pode me dizer o seguinte, mas Elon, essa exceção aqui, estou me referindo, né, ao juiz, mas eu tenho que lembrar que o código determina que esses mesmos tratamentos sejam dados para as outras exceções, tá? Então, olha só, petição por escrito com poderes especiais. Vamos lá, então? Olha o que diz a letra C, letra B. Alegar, desde com o procurador com poderes especiais, a falsidade do documento para fins de instauração. Onde é que está na letra A? Dizendo que ele não pode verificar a veracidade do documento. Não pode. Claro que pode. Letra C, qual é o problema? Diz que poderes gerais. Não, tem que ser poderes especiais. E o erro da letra D é que diz que pode ser feito oralmente. E tem que lembrar que qualquer incidente deverá ser feito por escrito ou em petição assinada. Tudo bem? Então essa é a questão 1 que nós já enfrentamos aí, minha gente. Nós já enfrentamos. Vamos lá. Questão 2. Ricardo foi denunciado perante a primeira vara criminal de determinada cidade pela prática do crime de associação para o tráfico com mais 4 outros indivíduos. Destacando a denúncia, o local, o período, a existência de outros indivíduos não identificados, integrantes da mesma associação. Foi condenado em primeira instância, foi mantida a prisão preventiva, apresentando à defesa recurso de apelação. No dia seguinte da condenação, lá na cadeia, Ricardo vem ser notificado em razão da denúncia diversa oferecida pelo MP, agora perante a segunda vara criminal da mesma cidade, pela prática do mesmo crime de associação para o tráfico, em igual período, local, mas dessa vez foram denunciados também outros indivíduos que não foram identificados, mencionados no primeiro processo. Ricardo, então, entra em contato com seu advogado inconformado da denúncia, da notificação. Considerando a situação narrada, caberá ao advogado de Ricardo apresentar a exceção de quê, gente? Olha só, litispendência, coisa julgada, incompetência ou ilegitimidade. Aí você vem para cá. Meus amigos, é o seguinte, vamos lá. Litispendência, coisa julgada, incompetência ou ilegitimidade. Ilegitimidade, vou começar de baixo para cima por uma questão aqui, né, estratégica. Olha só, ilegitimidade não dá. O Ministério Público é o titular da ação penal, ainda nessa época, né, hoje mudou, mas pelo crime de estelionato. Hoje ela é condicionada à representação, porque teve a Lei 13964 de 2019. Mas isso aqui não mexe. Então, segunda, incompetência
Não, o juiz tem competência. A segunda vara criminal deve ter a mesma competência da primeira vara criminal. Por quê? Porque vara criminal, criminal. Então, olha só, é a mesma competência. Coisa julgada? Não, por quê? Porque ainda está em grau de recurso. Se está em grau de recurso, não é coisa julgada. Então, restou quem? A letra A. A letra A. Então, olha só, a resposta nossa aí é a letra A. O processo ainda está em andamento, tá? Então, olha só, litispendência não é coisa julgada, porque ainda está em grau de recurso, de apelação. É o que você pode observar no enunciado. As ambas varas são competentes, na questão nada falou sobre incompetência, e legitimidade não é, porque o Ministério Público é o titular da ação penal no crime de estelionato. Tudo bem? Então nós vencemos aí também a segunda questão. Vamos à terceira. Olha só, Carlos Carlota foi denunciada pela prática de um crime contra a ordem tributária. Após ser citada, sua advogada foi intimada para apresentar resposta à acusação. Analisando os autos, o advogado de Carlota entendeu que deveria apresentar certas exceções. Vamos lá? Considerando a situação narrada, assinale a alternativa correta. Letra A. A arguição de suspeição procederá de litispendência, salvo quando aquela for fundada em motivo superveniente. Letra B. As exceções serão processadas nos autos principais, em regra. Não, nos autos apartados, está fora. Letra B eu já tirei, hein? Letra C. As exceções serão processadas em autos e apartado e suspenderão em regra o andamento da ação penal. Se Carlota pretender recusar o juiz, deve fazer em petição assinada por ela própria, o procurador com poderes gerais. Olha só, gente, como poderes aí é a atuação do advogado, né? Poderes gerais, poderes especiais. Então, está circulando mais ou menos nisso, né? Então, olha só, quando é que deve ser autuado ou não. Então, vamos lá, vamos ver o que diz o artigo 96 do CPP. Ele vai dizer o seguinte, que a arguição de suspensão procederá, olha só, precederá qualquer outra, olha só, qualquer outra, olha só, salvo quando fundada em motivo de superveniente. Então, olha só, gente, olha de novo agora para as questões, vamos lá. A arguição de suspeição procederá, olha só, de qualquer outra, salvo quando aquela de suspeição for fundada em motivo superveniente. A nossa letra A é a resposta, né? Então, olha só, baseada aqui no artigo 96 do Código de Processo Penal. Letra B. A letra B, gente, ela briga com a letra C, porque a letra C diz que é em autos apartados. Então, a letra B não pode ser, que está falando que é em autos gerais. E dizer que vai suspender em regra. O andamento em regra não suspende, né? Então, olha só, cuidado com isso. E a letra D diz que teria que ser com poderes gerais. Não, são poderes especiais. Nós já vimos isso aqui, lá no artigo 96. Eu sugiro que você dê uma lidinha no 96 até o 109, mais ou menos, 109 do CPP. Tudo aquilo ali que precisa ser lido, precisa ser relido, precisa ter muita atenção quanto a essas questões, tudo bem? Então, você não deve esquecer não sobre essas questões, autos, apartados, deve verificar sempre essa questão das exceções, né? Então, olha só, lá o 111, por exemplo, do Código de Processo Penal, ele diz, né? Vou até colocar aqui na tela para vocês, ele fala, ó, as exceções serão processadas em autos apartados aqui embaixo, 111, e não suspendem em regra o andamento da ação penal, tá? Então, é o que diz o 111 do Código de Processo Penal. Então, cuidado que a gente vai vencendo cada uma, tirando todos os erros aí, ajustando as alternativas. Revisa, olha só. A arguição de suspeição precede todas as outras, salvo quando for motivo superveniente. As exceções são aonde? Em autos apartados. Precisam de poderes especiais. Poderes especiais. Não esquece disso. E elas não suspendem, em regra, não suspendem o processo principal. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha. Olha só. Carlota figura como Clodoaldo agora, né? Figura como indiciado em inquérito policial que investiga a prática de um crime de estupro de vulnerável. Já no curso das investigações, olha só, Clodoaldo apresenta sinais que poderia ser portador de doença mental. Concluídas as investigações, é oferecida denúncia contra o indiciado.
Durante a audiência, o advogado de Clodoaldo requer a instauração de incidente de insanidade mental. Olha que nós falamos isso, né? Quem pode pedir? Se no inquérito pode, quem pede, quem representa. É bom você fazer um esqueminha disso, tá? Sendo o pleito deferido, indeferido pelo magistrado que considerou o ato protelatório. Sobre o tema incidente de insanidade mental, é correto afirmar aqui. Letra A. Se o perito concluir que o acusado era inimputável ao tempo da infração, o processo prosseguirá. Mas se a insanidade surgiu após o ato criminoso, o processo fica suspenso. Letra B. Da decisão do magistrado que indeferiu a instauração de incidente cabe recurso em sentido estrito. Letra C. Diante da suspeita da autoridade policial, pode ela mesma, olha só, ela mesma, autoridade policial, instaurar incidente de sanidade mental. E, olha só, o incidente de sanidade mental é processado em autos apartados e não gera de imediato qualquer suspensão do processo. Olha só, gente. Tá? Então, cuidado com isso aí, dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha aí, o que que você vai lembrar sobre isso, o que que você deve lembrar, tá? Então, olha só. Tudo bem? Beleza? Qual é a resposta aí que você está lembrando, né? Então, olha só. Então, depois disso, nós devemos agora lembrar, tá? De umas consequências básicas, tá? Então, olha só. Que nós não podemos, esquecer, tá? Que nós não podemos esquecer. Gente, muito cuidado quanto a isso. A primeira alternativa fala que se o perito concluir que o acusado era imputável ao tempo da infração, o processo segue. Mas se a necessidade surge depois, o processo fica suspenso. Gente, olha o que diz o artigo 151. Veja aí. Se os peritos concluírem que o acusado era o tempo da infração irresponsável, né, inimputável, o processo prosseguirá. É mesmo, olha só. Agora, vamos continuar. E se ele verificar que a doença sobreviveu depois? O processo fica suspenso até que o acusado se restabeleça. Tudo bem? Então, olha só. Então, cuidado quanto a essas questões que nós não podemos esquecer, tá? Não podemos esquecer aí sobre tudo que nós estamos tratando em relação ao processo, né, relacionado aqui ao incidente de sanidade mental, tá? Agora, o que nós podemos, que devemos lembrar também, né? Lembrar aqui que qual é o recurso cabível, né, diante dessa questão relacionadas ao incidente de sanidade, né? Porque a questão fala assim, olha, da decisão que o magistrado indeferiu a instauração do incidente, cabe recurso em sentido estrito. Minha gente, preste atenção nisso. O que eu tenho que observar? Isso não vai caber reze, tá? E isso a gente já até mistura um pouquinho com a nossa aula lá do 581, lá, a aula de recursos, que é a primeira aula, né? O assunto assim, que mais cai em processo penal, em processo civil, são recursos. Você deve lembrar o seguinte, que só cabe reze quando a lei diz que cabe reze. Se você observar o 58, ele não fala nada sobre decisões relacionadas à insanidade mental. Não fala. Então você tem que correr para onde? Para o recurso da apelação. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, ó, se você for procurar lá no 593, tá? Inciso 2, vai dizer o seguinte, que cabe apelação no prazo de 5 dias das decisões definitivas ou com força de definitivas procedidas, né, definidas ali, decisões proferidas pelo juiz singular, quando não for das situações do recurso em sentido estrito, tá? Então, cuidado quanto a isso, não é reze, porque para ser reze ele tem que estar previsto lá no 581, tá? Então, cabe a apelação nos termos do 593, inciso 2. Letra C. A letra C diz que, diante da suspeita da autoridade, ela que vai instaurar. Não, gente, não é ela que instaura, ela representa o juiz para determinar a instauração. E a letra D diz que esse insanidade é processado e ele não, né, não vai gerar a suspensão do processo. Não, a lei diz que gera a suspensão do processo. A gente até conversou aqui quando nós relacionamos também a suspensão do processo à questão de não suspensão da prescrição. Beleza? Vamos para a quinta questão agora. Bruna foi presa em flagrante
idem denunciada pela prática de um crime, olha só, de um crime de falsificação de documento público. Na ocasião da prisão, foi apreendida uma mochila que estava dentro do veículo de Bruna, sendo que em seu interior existiam algumas mais joias. Diante da natureza do crime apurado, não existe mais interesse na mochila apreendida com as joias para o desenrolar do processo. Cláudia, colega de trabalho da Bruna, requer a restituição desses bens, alegando ser proprietária. Cuidado. Existe, porém, dúvida no direito da reclamante. Considerando a informação narrada na hipótese, é correto afirmar que, letra A restituição pode ser ordenada pela autoridade policial, sempre ouvido o Ministério Público. Aqui, essa questão, aparentemente, ela é até razoável, né? Só que ela quer saber dessa hipótese aqui do enunciado. Nessa hipótese não dá, né, gente? Por quê? Porque tem dúvida quanto ao direito da reclamante. A propriedade não está esclarecida. Então, tem que ouvir o MP? Tem, mas aqui está dizendo que deve ser ordenada, né? Não sei. Letra B. O pedido de restituição não deve ser atuado em autos apartados. É saber aqui, cuidado, né? Não deve ser autuado. Cuidado. Letra C. Havendo dúvidas sobre o verdadeiro dono e não superada no incidente, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito da coisa. Gostei dessa. E a letra D diz que não cabe produção, né, de provas, olha só, não cabe produção de provas no incidente da restituição. E aí, meus amigos, eu quero agora chamar a atenção dos senhores, porque nós devemos ficar ligado disso, tá? Porque se você observar lá o artigo 120, parágrafo 1º, tá, do Código de Processo Penal, ele vai dizer que o pedido de restituição ele deve ser em autos apartados. Em autos apartados. E a nossa questão aqui, ela diz que não deve ser em autos apartados, a nossa letra B. Vou lançar aqui na sua tela, tá? Então, olha só. A letra B não pode também ser, porque ela diz que não deve ser em auto apartado. E o 120 para o diz que tem que ser em autos apartados. Letra A está fora, letra B também está fora. E a letra C? Havendo dúvidas sobre o verdadeiro dono e não foi resolvida ali no incidente, né, que o juiz poderia colher no prazo de 5 dias documentações, que isso vai de encontro à letra D, o juiz remeterá possível. Olha o que diz o 120, parágrafo 4º. Olha só. Eu quero que você leia o parágrafo 4º, né, e o parágrafo 1º a gente vai ler depois. Olha o parágrafo 4º. No caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, que é o caso aí da mochila, o juiz remete para o cível, ordenando o depósito das coisas em mão do depositário ou do próprio terceiro que detinha se for pessoa idônea. Tudo bem? Então, olha só, aqui é o nosso acerto da nossa resposta da nossa letra C. Eu só quero ler o parágrafo 1º agora para destruir a alternativa D. A alternativa D diz que não cabe produção de provas no incidente da restituição. Como é que não cabe, gente? Olha só o que diz o parágrafo 1º. Se duvidou desse direito, o pedido de restituição vai ser autuado e o juiz, olha só, no prazo de 5 dias, vai provar, produção de prova. Então, olha só, e o juiz vai decidir o incidente. Então, claro que o juiz não vai perder tempo com esse incidente, mas ele pode produzir uma prova. Agora, se depois disso tiver vista para o MP e assim mesmo ainda permanecer a dúvida, aí o juiz vai remeter para o cível, tá? Então, a nossa resposta é a letra C. Nossa resposta é a letra C. Forte aí no artigo 120, parágrafo 4 do CPP. Melinda Cunha foi denunciada pela prática do crime de bigamia. Ocorre que existe ação em curso no juízo cível, onde se discute a validade do primeiro casamento. Se é casamento, se é bigamia, olha só, casamento, gente, ela tem a ver com o estado de pessoa, porque vai definir o estado civil. Se ela anular esse casamento, ela volta a ser solteira, né? Então, olha só. Então, nós precisamos verificar isso, porque só assim podemos discutir bigamia ou não. Então, o magistrado, nesse caso, olha só, dependendo dessa solução, o que ele deve ali aparentar, o que o magistrado do juiz, né, do foro criminal, deve analisar. Vamos lá. Será que é uma prejudicial obrigatória ou facultativa? Que aí nós vamos matar duas alternativas, se a gente souber que é prejudicial obrigatória ou facultativa. Lembra, se foi do juízo civil e foi de estado de pessoa, o artigo 92 diz que isso é uma questão prejudicial, que o processo será suspenso.
No 93, que é do cível, mas não é de estado de pessoa, o juiz pode suspender. Mas se é de estado de pessoa, o 92 diz que fica suspenso. Então é prejudicial obrigatória. Vamos lá, vamos para as questões. Se é obrigatória, a letra A está aí, concorrendo, a letra B está fora e a letra D também está fora. Ficou a letra A e a letra C. A letra A diz que é prejudicial obrigatório, o que leva à suspensão criminal e do prazo prescricional. E a letra C? A letra C diz que levará à suspensão do processo, mas não do curso do prazo prescricional. E aí, minha gente, olha só, eu tenho que observar que nesses casos onde há suspensão do processo, ficará suspenso obrigatório, mas olha só, nesses casos aqui, haverá suspensão tanto do processo quanto do prazo prescricional, porque aqui nós estamos diante de uma exceção, tudo bem? Então, só para fortalecer, olha o que diz aí, né, nosso artigo 92, se a decisão depender de solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja controvérsia dirimida, sem prejuízo, entretanto, olha só, das inquirições, né? Então, olha só, então cuidado com isso aí, você não pode esquecer, se foi estado de pessoa, se foi estado de pessoa, aqui nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que o processo ficará suspenso. O processo ficará suspenso. E aí você pode também fazer um questionamento, né, e dizer o seguinte, mas, Elon, como é que fica essa questão que eu tenho que observar que a prescrição só fica suspensa? Né? Você deve estar questionando aí, poxa, mas a prescrição ela só fica suspensa quando a lei diz. Né? Então, olha só, lá no artigo 116 do Código Penal, eu vou ler para você aqui, né? Então, olha só, o inciso 1. Antes de passar em julgado a sentença, prescrição não corre a prescrição, olha só, fica suspensa. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, que é esse caso aqui, questão que dependa do reconhecimento da existência do crime. Gente, eu vou dizer, quase todos os livros de penal, quando eles vão envolver um exemplo, né? Um exemplo de suspensão da prescrição do 116, inciso 1, eles vão trazer com a bigamia. Porque é o seguinte, ó, bigamia é a pessoa casada a casar. Só que é o seguinte, aqui na questão se a Melinda consegue provar que o primeiro casamento foi inválido, está anulado, aquilo que era segundo casamento passa a ser primeiro. Então a bigamia não existe. Então a prescrição fica suspensa, não porque diz o Código de Processo Penal, mas porque diz o Código Penal no artigo 116, inciso 1. Então vamos só organizar, gente? Olha só o que diz aí a nossa questãozinha para ficar bem claro. Olha só, é prejudicial obrigatório, porque tem estado de pessoa, e leva à suspensão do processo. Leva à suspensão do processo. O 92 diz isso do CPP, e do prazo prescricional, que é o 116, inciso 1. Inciso 1. Tudo bem? Vamos lá para a questão 7. Em relação às exceções previstas na legislação processual, assinale a alternativa correta. E aí vai ficando fácil, né? As questões aí. Olha só, a arguição de suspeição sempre procederá a qualquer outra. Sempre. Essa é a regra, mas caso que se ela for superveniente, não vai ser bem assim. Se for arguída a suspeição do órgão do MP, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir prova no prazo de 10 dias. Será? Letra C. Pode se opor suspeição às autoridades policiais. A autoridade policial, suspeição. Cuidado. E as sessões serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Nós já conversamos sobre isso, né, gente? Nós já conversamos sobre isso. Onde é que está a nossa resposta aqui, gente? Olha só, está no 111 do Código de Processo Penal. Nós já conversamos, né? Então, olha só, cuidado com isso aí, tá? Cuidado, porque nós temos que observar perfeitamente o que diz o 111 do Código de Processo Penal. Não esquece disso aí, tá? Agora, uma outra questão que é interessante aqui também nós ficarmos ah, ligados, tá? É que quando nós temos, tá, suspensões organizadas e envolver também o órgão do Ministério Público, nesse caso, tá, a gente
tem que observar que a lei ela também permite, tá? Permite que seja estabelecida também as exceções contra o membro do MP, tá? Isso aí é totalmente possível, tá? O artigo também permite lá do Código de Processo Penal. Eu estou até confirmando aqui com vocês, tá? Que ela está relacionada lá no artigo 104, né? Se a suspeição for do órgão do MP, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso. Olha só. Mas pode admitir no prazo de 3 dias. No prazo de 3 dias. Né? Então, olha só, a questão aí falou em 10 dias. Né? Então, olha só, 10 dias. Não, é no prazo de 3 dias que ele vai analisar a produção de provas conforme o artigo 104 do Código de Processo Penal. E agora nós podemos ir para a última questão, nossa aulinha aí, olha só. Em relação ao incidente de falsidade, é correto afirmar que, muito fácil, né? Se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidentes ao Ministério Público. Cuidado, essa é bem interessante. Letra B. Arguida por escrito a falsidade do documento, constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo: mandará autuar em apartado a impugnação e em seguida virá parte no prazo de 24 horas. Será que são 24 horas? A arguição de falsidade feita por procurador não exige poderes especiais. Essa está fora, a gente já sabe que qualquer arguição de qualquer sessão, procedimento tem que ter poderes especiais, né? Então, olha só, está fora a letra C, já vamos tirando. O juiz não pode, de ofício, proceder à verificação da falsidade. O juiz pode fazer de ofício, né? Então, olha só, a letra C, a letra D já estão indo embora. Olha o que diz o artigo 145. Arguida por escrito. A falsidade do documento. O juiz observará o seguinte: manda autuar. Em seguida, houve no prazo de quantas horas? 24? Não, 48. Assim, no prazo de 3 dias, para cada uma das partes alegar. Conclui os autos, né, 10 dias, né? Ordenar diligências que entender necessárias. Se reconhecer a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento, olha a nossa resposta, e remetê-lo com os autos do processo, um incidente ao MP. Então, a nossa resposta é a letra A. Tudo aí, né? Essa questão foi muito fácil. Eu até digo, tá, gente? Eu até digo, não vou enganar vocês, não. Letra A e da oitava, que é muito difícil hoje a FGV trabalhar isso. Pegar um artigo, tá? E resolver todas as questões do artigo só. Mas aí ela faz. Você, para resolver a questão oitava, basicamente tinha que saber o artigo 145. Mas eu sei que você está se preparando para maiores desafios até. Né? Então, questões até mais complexas você vai estar pronto aí para enfrentar. Beleza, galera? Essa aí foi a nossa revisãozinha, questões e processos incidentes. Eu sei que é um tema que a gente não estuda muito, mas vocês perceberam que a letra de lei resolve quase todas as questões. Eu não citei uma súmula, não citei uma jurisprudência, né? Então, olha só, é uma grande oportunidade que você tem para com a lei seca. Olha só o valor da lei seca. Existem assuntos que lei seca traz a resposta. Isso aqui é muito parecido, gente, com o direito das sucessões. Tá? E as sucessões também é extremamente legalista. A lei seca ali vai te dar respostas para você enfrentar de provas de OAB e até concursos públicos de carreiras jurídicas. Tá? Por quê? Porque não tem súmula, não tem jurisprudência, então você não pode, é uma questão que você não pode deixar passar em branco. Beleza? Fica com Deus, grande abraço, a gente se vê aqui no CTA. Valeu, galera, grande abraço.